Segunda. 47 minutos, gente. Brasília no ar nessa sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa. Estamos aqui no estúdio recebendo hoje o presidente do Sindmédicos do Distrito Federal, doutor Gutenberg Fialho. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado por estar conosco aqui. Bom dia. Obrigado, bom dia, Adriano, bom dia, Thalita. Estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre a situação da saúde pública do Distrito Federal, que nos preocupa e faz a população, o cidadão, sofrer diariamente. A situação dessa semana, pelo menos, que a gente ouviu, acredito que seja de boas notícias. Não sei se suficiente para atender a demanda que a gente tem hoje, muito em função da dengue, mas o governo anunciou a contratação de anestesistas e a contratação de médicos de clínica geral. Qual é a situação hoje com relação ao número de profissionais? E é só o número de profissionais que é o fundamental para fazer esse atendimento, que, por exemplo, hoje o mais prioritário é com relação à dengue? Na realidade, a situação ela já vem caótica há muito tempo. A dengue só veio dar mais ênfase e desnudar mais a situação. O déficit de médico é enorme, as condições de trabalho são péssimas, né? Falta segurança no local de trabalho. Nós tivemos agora recentemente ontem, uma agressão de uma médica no centro de saúde aqui na Asa Norte por falta de segurança no local de trabalho. Então, nós temos todo esse conjunto de coisas que fazem com que os médicos tenham dificuldade de ficar na rede pública. Esse anúncio de contratação de 200 profissionais é uma boa notícia em termos, porque é insuficiente, a deficiência, o déficit médico é enorme, e não significa que esses 200 médicos vão entrar em exercício. O próprio governador, uma semana atrás, admitiu que tem dificuldade de contratar médicos, que de 80 e poucos médicos, de 60 e poucos médicos que teriam contratado, só teria ficado 8. Ele sabe disso há muito tempo. E sabe também quais as razões. Agora monta a narrativa. Eu tenho dificuldade, não sei como é que contratar. Nós sabemos, inclusive já pedimos audiência várias vezes para sentar para conversar sobre isso. O médico sempre quis trabalhar na rede pública, agora nessas condições não vai ter dificuldade de atrair mesmo. Você vai ter pode até assumir, entrar em exercício, mas em seguida vai ter uma evasão. Porque imagina você trabalhar no centro de saúde, no posto de saúde sobrecarregado, no ponto-socorro sobrecarregado, em péssimas condições de trabalho, com violência, colocando em risco sua profissão, o seu CRM, e correndo o risco de ser processado, responder processo administrativo, né? Até que se investigue, você tem toda uma reputação ali ameaçada. Então, ou se melhora as condições de trabalho, as condições salariais e a segurança no local de trabalho, vai sempre ter essa dificuldade. O governo sabe, o governo já confessou, agora basta agir. Agora, Adriano e Thalita, e você que me ouve, sabe muito bem que a comunicação do governo é eficaz. Contratei 200 médicos, o déficit é de 5 mil. Né? Então, desses 200 vão assumir quanto? Se o próprio governador disse que contratou 60 ou foi 80, só ficaram 8. Então, quando disse que contratou 200, você que me ouve pode achar que esses 200 é suficiente e vai entrar em exercício. Não é verdade, a situação não vai mudar. E essa contratação já deveria ter ocorrido há mais de 5 anos atrás, desde o início do governo dele. Nós vemos cobrando isso, insistindo e mostrando a necessidade. Quando o caos se torna público, o problema grave, Adriano e Thalita, é que, infelizmente, a população ela tem noção do caos, mas não tem a real intensidade. E a real intensidade só acontece quando é um parente e quando é ele que adoece. Aí ele cai na real e percebe. Né? Então é difícil. Enquanto o sofrimento não for visto de uma forma de interesse público, e infelizmente o cidadão não encara isso, ele acha que ele tem o sentimento mágico de que não vai acontecer com ele, ele fica ali na zona de conforto, se preocupa, mas não fica desesperado. O desespero só acontece quando chega no hospital, não tem vaga para internar, não consegue fazer a cirurgia, e o paciente morre por falta de assistência, é o que a gente chama de óbitos evitáveis. Agora, doutor, o senhor, né, mostrou aí uma camada do problema, e aí eu queria partir mais pela discussão do cenário que a gente tem atualmente, né? O senhor colocou aí muito bem os pontos, o déficit que o Distrito Federal tem, né? O número de contratações ainda não é o suficiente, não é o que vai resolver o nosso problema, só que é algo que vai ser mudado a longo prazo, né? Não tem um prazo para que a gente tenha uma situação adequada. E, infelizmente,
quem sofre é justamente a população que chega no hospital e às vezes não tem esse bom atendimento. Eu entendo que muitos médicos em muitas unidades acabam trabalhando por 3, por 4, por 5, e eu trago sempre uma experiência, né, pessoal, que eu tive de ir em uma unidade de saúde, fazendo um acompanhamento de uma pessoa, chegou nessa unidade, além de ser mal atendido, disse, não é aqui, vai ter que procurar foi no hospital de Taguatinga. Não, esse problema não é para o hospital, é para a unidade básica de saúde. Foi para a unidade básica de saúde. Chegou na unidade básica, não, mas aqui a gente não tem especialista para isso, vai ter que voltar para o hospital. Conseguimos fazer a triagem, fomos atendidos por um médico, quando chegou no médico, ele olhou o prontuário e falou, tá, mas essa especialidade aqui, felizmente, não vou conseguir resolver para você. O que eu digo é que são vários problemas, mas atualmente o que poderia ser feito para tentar minimizar esse tipo de relação entre profissional e paciente, justamente para a gente não chegar nesses cenários aí de agressão, de às vezes, né, um profissional da saúde sendo agredido porque a população está ali horas e horas esperando e acaba em muitos casos explodindo, né? Não estou dizendo que há justificativa para uma agressão, mas às vezes a gente não consegue também controlar dependendo da gravidade ali da situação de saúde. Como é que o senhor faz análise disso? Não, perfeito. As condições de violência, a população é vítima. Ela fica desesperada e termina, né, sendo agressiva e tal. Mas o profissional é tão vítima quanto ele. Então, nós temos nesse cenário os dois atores, nós temos 3 atores. Nós temos o Estado, o governo, o governador, né, é o cara que manda, o paciente e o profissional de saúde, médico, auxiliar de enfermagem e tal. 2 atores são vítimas, o cidadão e o profissional de saúde. O profissional de saúde está sobrecarregado, estressado, já esgotado por conta da pandemia da Covid, e continuou com a sobrecarga do sistema que é caótico, que aumentou mais ainda com a dengue, e a população não consegue ter assistência, e o governo não se planeja. Então, o que é que pode ser feito hoje? É importante a pergunta, mas a gente não pode deixar de colocar aqui que não se faz milagre. Você não contrata médicos suficientes hoje, na situação caótica que está aí. Isso devia ter sido planejado há muito tempo, né? Como foi a epidemia da dengue? Por que Brasília tem hoje a maior incidência de dengue do Brasil? Porque Brasília tem hoje a maior incidência de óbito de dengue do Brasil. Um estado pequeno, as cidades são próximas, e não se fez a prevenção. O que é que pode ser feito hoje? O que está sendo feito, mas infelizmente é insuficiente para resolver o problema. Deveria ter sido feito quando se planeja com eficácia, com competência e com comprometimento, são os planejamentos das ações para evitar que aconteça isso. Olha, se eu sei que eu tenho um déficit de profissionais de saúde, não é só de médico, não. Agora nós temos um problema. Um exemplo prático hoje, Thalita. O AVAS, o Agente de Vigilância Ambiental, é fundamental para a prevenção da dengue. O que é que foi feito? Em setembro se dispensou 1.000 profissionais entre agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância ambiental. Se sabia desde julho que a incidência da dengue ia aumentar. Não se renovou o contrato, não fez outro contrato, nem nomeou os concursados. Então, o que é que pode ser feito hoje? Não dá para fazer milagre. A incompetência foi lá atrás. O que a gente precisa saber é por que não foi feito o que deveria ter sido feito. Porque se a gente não buscar lá atrás a responsabilidade de quem não fez o que deveria ter sido feito, daqui a um ano, Adriano e Thalita, vocês estão me convidando para discutir esse mesmo problema com as mesmas condições. Então, eu digo sempre que a gente precisa fazer um milagre hoje para salvar vidas, mas não podemos deixar de investigar e buscar a responsabilização de quem não fez o que deveria ter sido feito ontem. Sem dúvida, eu acho que a contratação de profissionais é fundamental, mas como é que o sindicato médico pode contribuir dentro da realidade que se tem? O que eu digo assim? É óbvio que é fundamental você contratar, que você tem um número restrito de profissionais, só que a realidade é essa. A partir dessa realidade, a gente tem que agir. Tendo a realidade posta, seja a obrigação do governo a não administrar os profissionais que tem, como que o sindicato pode contribuir? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente já teve casos aqui e flagrantes de, por exemplo, a gente tinha posto de saúde fechado ontem no Lago Sul e não tinha uma informação do que estava acontecendo, só tinha falta de médicos. A gente teve casos, por exemplo, de se chegar em um posto de saúde, os médicos parados, sentados, olhando televisão, e não era só a questão do horário de descanso dos médicos. Não estou dizendo que isso justifique ou não, mas a gente também tem problemas que vão além
dos profissionais que precisam ser contratados, que é fundamental. Como é que o sindicato age nessas situações? Na realidade- Escala de plantão, por exemplo, que você tem a escala de plantão, o médico está lá escalado e não vai nenhum médico trabalhar, e aí não tem um remanejamento. Isso aí tem vários aspectos. Nós temos um problema de gestão, né? O Sindicato dos Médicos sempre defendeu a disciplina, a assiduidade e tal. Agora, escala de plantão. Coloco 4 médicos de plantão. Só tem um médico de plantão. Tem 2, 3 de atestado, licenças legais, afastamentos legais, só e coloco lá. Não avisa a população que, na realidade, ou então tem 3 médicos escalados. Tem um no centro cirúrgico, outro passando paciente na enfermaria e um no ponto-socorro. Não avisa o paciente que os 3 não estão ali para atender. Já é uma coisa proposital para jogar transferir a responsabilidade, e nós já questionamos isso, para o profissional. Então, as informações têm que ser transparentes e honestas. Nós não podemos cometer esse tipo de erro, né? Produtividade, assiduidade são ações da gestão que resolve. Profissionais que estão nos centros de saúde e em hospitais ociosos, nós temos um problema grave, Adriano e Thalita. Nós temos uma deficiência enorme de profissionais e profissionais ociosos porque não conseguem trabalhar, não tem insumo. Os aparelhos tecnológicos não funcionam, são ultrapassados. A questão, você citou ainda há pouco a questão da anestesia. Vai terceirizar a anestesia. Brasília tem a maior proporção de anestesistas do país. A média nacional é 14,2 anestesistas por 100 mil habitantes. Sabe quantos anestesistas, a proporção de anestesistas em Brasília? 33 anestesistas por 100 mil habitantes. Não falta anestesista em Brasília? Não falta. O que falta é condições atrativas, né? Aí vai se terceirizar. As terceirizações têm uma série de problemas que não dá para a gente discutir aqui. Não é a melhor saída. A melhor saída é o Estado, é a Secretaria de Saúde, ter profissionais permanentes. E não contratos que se renova, que não se renova, que o Ministério Público questiona e fica essa judicialização e esses questionamentos todos e não resolve o problema. Se tivesse contratado anestesista, se tivesse melhorado as condições, não se estava fazendo editais de contratação de anestesista e anulando, e a situação não resolve. Não é só a questão de ter o anestesista. O anestesista, ele não tem sala de cirurgia, não tem insumos, não tem aparelhos, não tem vaga em UTI para realizar a cirurgia, não tem leito para o paciente ser operado e ir. Então não é só anestesista. Se você contrata anestesista e não resolve todos esses problemas, não adianta. Nós temos leitos de UTI fechados porque não tem auxiliar de enfermagem. Nós temos leitos de neonatologia fechado porque não tem profissionais. Vou dar um exemplo para vocês. A unidade de neonatologia do Hospital Materno Infantil de Brasília, de onde eu fiz residência médica, fiz internato e fui lotado lá, foram abertas com 42 unidades de leitos. Hoje não tem 20 funcionando. Por quê? Não tem profissional, não tem auxiliar de enfermagem, não tem enfermeiro, não tem médico, e os aparelhos quebrados não dão manutenção. Então não basta só contratar o profissional. Então, quando você me pergunta o que é que pode fazer, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas agora não se faz milagre agora. Infelizmente, a população vai sofrer por conta dessa incompetência, desse compromisso, né? O que é que o sindicato tem feito? Tem estimulado os profissionais a cooperarem com a gestão, só que a capacidade humana tem limites. Está todo mundo esgotado, estressado e adoecendo. O profissional da saúde está adoecendo no trabalho. Então, não tem como você exigir que os pacientes se matem no trabalho. Eles precisam ter condições de trabalho, sanidade mental para atender os pacientes. A incidência de afastamento de profissionais de saúde por problemas psiquiátricos nunca foi tão grande, né? Então, chega uma situação que... Emendar mais uma aqui, que é o Marco Souza, e a gente já relatou aqui que tivemos flagrantes também, não recentes, mas de um passado que o Marco Souza lembra aqui, não tão longínquo. Bom dia, Marcos Souza por aqui. Ele falando, espero que o governo também dê uma resposta. O espaço está aberto para a Secretaria de Saúde com relação à contratação de médicos, tudo que a gente está falando no programa. E aí ele pergunta o seguinte, sobre o caso de médicos que batem o ponto no hospital público e depois vão trabalhar no consultório particular. A gente já teve casos disso. A minha pergunta mais específica sobre esse caso é o seguinte, a sindicância, esse médico, ele responsabilizado,
porque a gente sabe que é muito mais vantajoso para o médico trabalhar no seu consultório do que trabalhar na rede pública. Já teve casos de pacientes aqui, de ouvintes, denunciando que médico atendeu na rede pública e encaminhou para o escritório, não por causa de um exame específico, mas encaminhou Consultório, né? para o consultório. E aí a gente está falando de um problema grave, que é um problema de ética profissional, né? De um profissional que está na rede pública, não trabalha ou bate o ponto para registrar ali que está e vai para o seu consultório particular. Não, as questões são pontuais. O Sindicato dos Médicos não defende, combate isso, não tenha dúvida de que isso não tem amparo. Tem algum número com relação a isso? Não, de quantos médicos não foram? tem número, mas eu te digo que isso é insignificante. Isso é insignificante. Né? E nós tivemos, inclusive, momentos na história da saúde pública do Distrito Federal que os colegas fecharam o consultório e pediram aumento da jornada de 20 para 40 horas para trabalhar na rede pública, porque as condições eram favoráveis. Agora, esse tipo de comportamento, o Sindicato dos Médicos não defende, tem que ser investigado, tem que ser punido. Agora, para evitar isso, nós temos que ter uma gestão eficaz. A gestão tem que controlar a entrada e saída do profissional, a produtividade e dar as condições de trabalho e a segurança local do trabalho. Né? Uma questão pontual não pode desqualificar ou não pode comprometer a essência da coisa, que é políticas públicas eficazes para que a população seja bem atendida. Porque você pega um exemplo que é condenável, não pode generalizar, porque aí você vai desvirtuar a discussão. O problema é grave e não dá para a gente estar discutindo questões pontuais. Um ou outro comete pecados. Né? Infelizmente tem toda a profissão, tem na minha, na sua, na de jornalista, tem até no Vaticano. Né? Por que é que não tem no cidadão da saúde? Né? Mas a questão não é essa que está afetando a assistência pública no Distrito Federal. Agora, não tenha dúvida, o Sindicato dos Médicos nunca defendeu esse tipo de comportamento, sempre criticou e sempre pediu para que os colegas sejam éticos. Essa é a nossa briga. Agora, nós queremos que o governo faça a sua parte. Agora, doutor Gutenberg, voltando a essa questão de relação de médico e paciente, não seria possível, não sei, criar algum grupo ou uma conversa com esses profissionais e com a população, sei lá, juntar, porque o que a gente vê hoje é que há uma divisão. Quando a população vai no hospital, ela já pensa assim, você é maltratada pelo médico. O médico já fica receoso porque em algumas unidades, né, como a gente relatou aquele caso em São Sebastião, de uma moça que chegou ali agressiva, então ele já trabalha mais recuado. Como que essa situação em específico poderia ser resolvida? Por quê? Porque e eu falo isso porque eu tenho muita vivência no Sistema Único de Saúde, né? Eu utilizo muito o serviço público, os meus pais dependem do serviço público, então eu tô sempre com eles. Minha mãe é diabética, faz tratamento inclusive em uma unidade de São Sebastião, e eu lembro que uma vez ela chegou cedo e aí distribuíram umas senhas e aí não era, eu acho que era uma enfermeira, uma técnica, falou, não tem mais senha, a senhora vai ter que voltar amanhã. Minha mãe falou, mas eu cheguei aqui cedo, cheguei aqui 5 horas da manhã, aí a pessoa lá que atendeu disse, olha, sinto muito para a senhora, 5 horas da manhã eu estava na minha cama dormindo. Então, assim, imagina para um paciente que acorda cedo, né, ouvir esse tipo de situação. E aí eu não estou generalizando, né? Mas essa questão do tratamento, do primeiro contato ali, né, com o paciente, não são todos. E eu entendo que, às vezes, assim como eu insisto nesse assunto, porque eu não estou dizendo que o médico está errado ou o paciente está errado, porque são extremos das duas partes. Mas essa relação, esse acolhimento, talvez se uma palavra diferente evitaria uma confusão, né, ou um caso mais extremo nas unidades. Como é que fica? Porque assim, o senhor acabou de dizer que não tem como fazer milagre agora, então a gente vai estar nessa situação. Eu, às vezes, não estou insatisfeita com alguma coisa, mas eu tenho que fazer o meu melhor no meu ambiente de trabalho, né? Como é que o senhor... Eu concordo plenamente. Essa paciente tem que ser acolhida, tem que ser orientada, tal. Agora, eu vou perguntar e vou dar a resposta, Thalita. O que é que o médico tem a ver com isso? Você mesmo falou, a paciente chegou, não conseguiu fazer. Isso é gestão, não é atividade médica. O problema, mas aí isenta o médico de tudo, né? Aí vai estar isentando o médico de toda a culpa. Deixa eu só concluir. O problema é que tudo que acontece na saúde é culpa do médico. Não. O médico é a ponta, é o final do atendimento. Mas a gente também não pode achar que o médico não tem a culpa. Não, eu acho. Veja bem, o paciente chegou, não pegou ficha, foi mal atendido e tal. Isso não é atividade médica, isso é atividade administrativa. O que nós precisamos é preparar toda a administração, todos os servidores da saúde para acolher bem os pacientes.
Que não acontece. Todos esses atos que você tudo citou aí, não é ato médico. Não, o problema é que toda a mazela da saúde, o problema é no médico. O médico está na ponta. Esse processo aí, ele não interfere. O servidor da área de saúde que abordou, que disse que não tem nada a ver com o médico. O médico está no consultório para atender o paciente que está agendado. Então, eu concordo com você, a gente tem que melhorar bastante o acolhimento, uma coisa, né, melhorar com mais eficiência, ser mais prestativo, ter mais resolutividade. Mas isso passa por uma coisa chamada de treinamento de recursos humanos, que eu vivo cobrando o tempo todo. E vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu ontem. Eu conversava ontem, final da tarde, com a agente de vigilância ambiental. Acabou de ser admitida para trabalhar na prevenção, no combate à epidemia da dengue, que está acontecendo hoje no Distrito Federal. Sabe o que foi que fizeram com a profissional? Colocaram para trabalhar lá aqui na estrutural, sem treinamento nenhum. Aí eu perguntei, mas não, doutor, chegou e me botou para acompanhar outro agente de vigilância ambiental, eu tive que aprender esse serviço. O que é que o médico tem a ver com isso? Isso é gestão, né? Entendeu? Então, as mazelas da saúde, o responsável é o gestor, porque se o gestor for eficiente, não erra, não trata mal, não é vítima do paciente, nem os profissionais. Agora, nós temos que ter auditoria de processo de trabalho. Ninguém fala nessa cidade de auditoria de processo de trabalho. Vocês sabem o que é auditoria de processo de trabalho? É pegar o jornalista, saber quantas vezes ele esteve aqui, quantas matérias ele fez, se o trabalho que ele fez em campo, as informações foram verdadeiras ou não, se não foram criadas, ou se não foram superdimensionadas. Aí você tem ideia do... Se você não fizer isso, você não sabe se o jornalista está fazendo o trabalho dele correto. Eu não sei se o médico está fazendo o trabalho dele correto. Eu não sei se o auxiliar de enfermagem está fazendo o trabalho dele correto. Como é que você pega um agente de vigilância ambiental em plena crise da dengue, que acabou de ser aprovado no concurso, que não entende nada do processo de trabalho? Ela fez o concurso, mas não tem formação. Não treina e joga para fazer o trabalho errado e fazer de conta que está trabalhando, mas a resolutividade, os indicadores vão ser nenhum. Entendeu? Esse trabalho de gestão, ele só pode ser feito pelo governo? Lógico. Não tem... o governo. Não, Sim, não, eu entendo, mas assim, o dia a dia nos hospitais não pode ser... Não, o sindicato cobra isso o tempo todo. Isso já teve. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, nós fazíamos um treinamento. Nós, antigos CEDOS aqui no auditório do antigo CEDOS, onde funciona a FEPEX, tem um auditório lá que a gente fazia 30, 40 dias de treinamento, acabou isso. Não é só desse governo, não. Tem os governos anteriores que fizeram a mesma coisa. Até porque o problema da saúde não vem só de agora. Então, sim, pois é, mas precisa. Sim, mas aí tem que ter. O pessoal tem que aprender, não é possível que não se aprenda. Né? Você pega um jornalista aqui e coloca para trabalhar na rádio sem saber se ele tem formação? Você pede o currículo, não pede? Mas não fica esperando que a empresa dê treinamento para ele com relação a saber fazer a sua função. Ele tem que saber a sua função, você só vai se adaptar àquele ambiente. Não. No jornalismo não. Jornalista, mas você procura saber se aquele jornalista tem experiência. Não, tudo bem. É perfeito. Então, o jornalista bem formado, com currículo, com 20 anos de experiência. Trabalhou no Correio Brasiliense, trabalhou na Rádio FM, trabalhou, né? Sim. Aí vou contratar esse cara porque ele já sabe. O cara foi aprovado, agora não tem experiência nenhuma, meu filho. Aí coloca em campo. Você tá de sacanagem? Entendeu? É o que tá... Isso não é narrativa, não está acontecendo hoje com os árvores, em plena crise de pandemia da dengue. Então falta gestão eficaz. O resto é consequência. Gutenberg Fialho, só para concluir, o senhor tem audiência com governadores? Não tenho, estou pedindo para discutir, inclusive, essas questões. Aliás, não é de agora, desde que ele assumiu o governo, que nós estamos pedindo audiência com o ilustre governador do Distrito Federal para discutir essas questões e ele não recebe. Então não é de hoje. O que é que vocês estão fazendo? Eu estou tentando desde o início do governo, não é de hoje. Além da contratação de médicos, qual é o que o senhor pretende apresentar para o governo? As ações de melhoria de condições de trabalho, as questões de saúde ocupacional do servidor, porque não é possível que o servidor esteja adoecendo no trabalho, não é possível que o servidor esteja sendo aposentado por incapacidade, por doença acontecida no trabalho, por ter desenvolvido doença mental no trabalho, não é possível que o servidor esteja querendo se aposentar com aposentadoria especial, onde poderia continuar trabalhando, porque não aguenta mais as condições de trabalho. E outra coisa,
Adriano e Thalita, a Secretaria de Saúde está perdendo a inteligência. O que é inteligência? É aquele auxiliar de enfermagem bem preparado, que tem experiência, aquele enfermeiro bem preparado, aquele médico bem preparado, que estão querendo sair. Então, a inteligência, o conhecimento, que poderia continuar na Secretaria de Saúde, está pedindo para sair porque não aguenta mais as condições desfavoráveis de trabalho. Presidente do Sindicato Médico do Distrito Federal, Gutenberg Ferreira, obrigado por ter vindo aqui. A gente vai ficar acompanhando a situação da saúde, porque a gente acompanha aqui diariamente, tem relatado aqui os mais diversos problemas com os pacientes na ponta, vendo também a vacinação, vendo a questão do atendimento. Obrigado por atender a Band News FM. A gente te agradece, se coloca à disposição, estamos aqui solidários com a população, porque não pode a população sofrer tanto e a óbito de causas evitáveis, Adriana e Thalita. E a gente, às vezes, é mais contundente, tá, doutor? Mas não é defendendo um lado ou outro, é porque a gente quer que, no fim das contas, a gente Na verdade, tenha uma mudança, a discussção né? e a cobrança ela tem que ser de Na todas as áreas. na realidade, é o que eu digo Tá. sempre. É só A pra gestão, gente- o governo tem que agir com transparência. E nós que exercemos atividade sindical, atividade assistencial, temos que fazer discussão transparente também. Aqui nós não estamos com narrativa. Nós não temos condições de botar narrativa na rua e a população achar que a narrativa são fatos reais. Aqui nós estamos trazendo fatos reais. Não é narrativa de governo, não é narrativa oficial. A gente vai para um rápido intervalo comercial, depois tem a atualização do noticiário e a gente vai falar sobre imposto de renda. O programa está cheio hoje. Obrigado mais uma vez, presidente. Obrigada, doutor.